Se você tem dificuldade de se concentrar em algo que precisa fazer, fica procrastinando, enrolando, esse vídeo é para você. Eu era exatamente assim, mas tudo mudou quando eu aprendi a focar, a ter foco. A verdade é que sem foco, a gente não consegue alcançar nada de valor. Como que você quer alcançar aquele shape dos seus sonhos se você tá na academia pensando na morte da bezerra, no celular, sem treinando fofo, sem concentração no movimento, sem concentração nos exercícios? Não tem como. Como que você quer ter um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, enfim, com seu filho, com seu marido, bom, se você não se concentra, não foca no quando a pessoa tá falando com você, quando seu marido tá conversando com você, quando seu filho tá conversando com você, você não foca na pessoa, não dá atenção. Não tem como ter um bom relacionamento. A mesma coisa se você decide estudar para crescer profissionalmente, para passar no concurso público. Se você tá estudando pensando em outra coisa, estudando com o celular na mão, estudando em ambientes que estão te distraindo. Se você não está focando, o estudo não vai ser efetivo e você não vai alcançar o que você gostaria profissionalmente. Eu sempre tive muitos objetivos na minha vida e recentemente eu tive um objetivo de ler mais livros. Eu não lia muitos livros, eu lia no máximo 1 livro por ano, 2 livros por ano e olhe lá. Mas eu comecei a querer ler mais livros. E a primeira coisa que uma pessoa precisa quando quer ler um livro é ter foco. Eu acho que todo mundo sabe disso, é fundamental o foco para a leitura. E eu não tinha esse foco. Mas para alcançar esse foco, a primeira coisa que eu pensei foi, que eu penso hoje, né, que eu acredito que seja muito importante, a primeira ação, a ação inicial para que você consiga focar é você ter um bom motivo para você ter foco. Se você não tiver muito claro para que é esse foco, por que você quer focar, qual vai ser o resultado disso para a sua vida, você não foca. E exatamente isso que aconteceu comigo. Não basta eu apenas querer ler mais livros. Tá, para que eu quero ler livro? Por que ler livro é importante? Quais são os benefícios que a leitura vai me trazer? Então, se eu não tiver muito claro para mim o motivo para eu focar, o motivo para eu iniciar uma atividade, alguma coisa que eu me proponho a fazer, para ter foco para aquilo, eu não vou ter. E o meu grande motivo era, eu já falei até em outros vídeos aqui, que eu via pessoas bem-sucedidas e inteligentes que liam muito e falavam muito que o sucesso, né, e tudo que a forma que elas se portavam, falavam, enfim, os conhecimentos que elas tinham eram dos livros que liam. Então, eu tinha um grande motivo para ler livros. Então, o meu foco acabou sendo algo que eu busquei de uma forma deliberada. Eu quis muito porque eu sabia que aquilo ia ser muito importante para mim, então eu precisava focar. Então, essa motivação para ter foco é muito importante. E a mesma coisa em tudo, assim, quando eu vou para academia, eu quero focar porque eu sei que somente focando eu vou ter o resultado que eu gostaria. Se eu vou para academia só por ir, só para, de repente, manter o meu peso, só para ficar ativa, não ser sedentária, sem nenhum objetivo específico, sem objetivo de ser melhor, de conseguir levantar mais carga, ou fazer o exercício de uma forma mais perfeita, ou fazer exercícios diferentes, aprender coisas diferentes. Se eu não vou com esse objetivo, eu não tenho foco. Para que foco? Para quê? Se eu não quero nada mais do que isso. Então, o foco vem do seu motivo para você agir, do seu motivo para ação. Então, se a gente tem um motivo muito forte para a gente fazer alguma coisa que demanda foco, a gente vê a necessidade de focar. Então, a primeira coisa é, por que focar? Por que você quer focar? O que o foco nessa atividade específica que você se propôs vai trazer de benefício, de positivo na sua vida? E aí, quando eu decidi focar para ler mais livros, eu comecei a tentar. Eu tentei focar simplesmente fazendo a primeira ação óbvia, que era pegar um livro e ler.
E aí eu descobri que é muito difícil focar, porque você começa a ler a página, ler um parágrafo e tu não entendeu nada, tu volta no parágrafo que tu leu, porque tua cabeça viajou no meio daquelas palavras, tu pensou em outra coisa, tu pensou no que tu tem, na comida que tu tem que preparar, no que você vai ter que fazer amanhã, no que você fez ontem, que alguém falou com você. Então, assim, na leitura, a tua cabeça viaja. Então, já aconteceu várias vezes de eu ler uma página inteira e ter que ler a página inteira quase de novo, porque, inclusive, eu tô falando isso e eu tô refletindo que isso não tem mais acontecido. É muito raro isso acontecer hoje em dia. Mas acontecia muito de eu ter que reler parágrafos, reler páginas de livros, porque eu estava lendo e minha cabeça estava no mundo da lua, estava pensando em tudo menos no significado daquelas palavras, daquele parágrafo, daquele texto. Então, além disso, além da minha cabeça viajar, eu ficava com um tirico-teco, que eu queria pegar meu celular, já estava 10 minutos sem ver o meu Instagram. Então, assim, eu ficava naquela ansiedade, sabe? Por aquela dopamina barata que o celular dá, que as redes sociais dá, né? Que são vídeos altamente dopaminérgicos, altamente estimulantes, que duram nem um minuto, e você vai passando, aquele scroll, né? Eterno das redes sociais. E eu estava muito acostumada com isso. Então, imagina pegar um livro e ler uma página branca com umas palavras escritas, sem desenho, sem ninguém dançando, sem ninguém fazendo uma palhaçada e tendo que se concentrar para entender o que o autor estava dizendo. Acabou. Era uma atividade dificílima. E eu conseguia ficar nessa atividade por 10, 15 minutos no máximo, e mesmo assim, relendo parágrafos. E aí, eu descobri o que estava me causando essa falta de foco. Essa falta de foco eram as distrações físicas e as distrações mentais que eu tinha durante a leitura. Então, assim, enquanto eu estava lendo, eu pensava em várias coisas que aconteceram ou que poderiam acontecer na minha vida. Enquanto eu estava lendo, eu estava, de repente, escutando o barulho da mosca que passou, escutando algum carro de som passar na rua. E aí eu parava a leitura, me distraía, pensava no carro de som, voltava. Escutando, sei lá, qualquer mínimo barulho que eu escutava já era o suficiente de me dispersar da leitura. Ficava com vontade de entrar nas redes sociais, de pegar o celular, de ver se alguém tinha me mandado mensagem. Então, todas essas dificuldades, tanto físicas, do ambiente que eu estava, quanto mentais, da minha cabeça, pensamentos, estavam sendo grandes distrações que estavam me tirando do foco da minha tarefa principal, que era a tarefa que eu queria concluir, que eu sabia que se eu concluísse ia me trazer a médio, longo prazo, enfim, benefícios para a minha vida. Então, como eliminar essas distrações? Outro dia eu estava lendo um livro, e na hora de dormir eu leio o livro de manhã, antes de ir para academia, geralmente, e antes de dormir eu leio mais um pouquinho. E eu deitei para ler o livro, sentei na cama para ler o livro, e aí eu comecei a ler e comecei a pensar em alguma coisa, não lembro o que exatamente, mas só sei que, eu li acho que 4 frases e comecei a pensar em outra coisa e depois eu voltei. Aí eu falei, não, comigo mesma, né? Não, para de pensar nisso, vamos ler aqui, se concentra aqui. Aí eu tentei de novo me concentrar e veio de novo o pensamento da situação. Aí eu falei, quer saber? Deixa esse pensamento vir, deixa pensar, vou pensar nisso e vou pensar e terminar. Você entende a lógica, assim? Não sei se vocês estão me compreendendo. Quando o pensamento vem na nossa cabeça, a pior coisa que a gente faz é negar esses pensamentos. Tentar escondê-los, porque eles vão estar lá. Então, aceita esse pensamento, dá o tempo de pensar sobre isso e conclui esse pensamento.
Se é uma situação que, de repente, eu não lembro exatamente o que eu estava pensando, mas se é uma coisa que tá me preocupando, eu começo pensando na coisa. Tá, o que eu posso fazer? Aí eu paro, não posso pensar nisso, deixa eu me concentrar. Não, eu tenho que pensar nisso, porque eu tenho que concluir isso na minha cabeça, porque senão eu não vou conseguir me concentrar. Aí eu penso na coisa, na situação. Tá, o que eu posso fazer em relação a isso? Não posso fazer nada, realmente posso fazer nada, então deixa quieto. Aí eu volto pro livro, entendeu? Ou então, não, eu posso fazer amanhã, eu vou fazer isso a respeito dessa situação. E aí volto pra leitura. Você entende? E eu tenho feito isso com frequência. Quando vem algum pensamento que tá me distraindo, eu penso, eu paro de ler. Eu paro de ler e penso sobre esse pensamento e concluo esse pensamento na minha cabeça. Como se ele estivesse assim, batendo na porta da minha mente pra eu abrir e eu tô falando, não vai entrar. Não, mas ele continua batendo, continua batendo. A partir do momento que eu deixo ele entrar, eu converso com ele, aí tchau, vai embora, fecha a porta, acabou. Então é tipo isso que eu tenho feito. Quando eu quero me concentrar, por exemplo, num estudo, numa leitura, em coisas assim, eu deixo os pensamentos virem, converso com eles e mando eles embora. Já resolvi. Resolvido, né? Resolvido. E, às vezes, esses pensamentos são tão conflitantes e te impedem até de você dormir. Outro dia, minha mãe me falou que ela estava com muita dificuldade de dormir porque ela acordava de madrugada e não conseguia voltar fácil a dormir porque ela ficava pensando em 300 coisas. E ela falou que ela pensava numa coisa, aí ela pensava numa coisa, vinha outro pensamento, nada a ver, aí ela pensava em outra coisa. Sabe quando você tem um sonho louco, que várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, aí do nada muda? Ela falou que tava tipo isso, os pensamentos dela. E aí ela não conseguia pegar no sono. Ela não conseguia voltar a dormir. Aí eu falei, mãe, sabe o que você pode fazer? E é uma coisa que eu já fiz algumas vezes na minha vida, sempre que eu sinto necessidade eu faço. Quando os pensamentos vêm assim na minha cabeça e me perturbam, me impedem, por exemplo, de dormir, o que eu faço? Eu pego uma folha de papel e escrevo. Eu anoto meus pensamentos. Eu anoto meus pensamentos porque às vezes as coisas que parecem um bicho de 7 cabeças na tua cabeça, quando você coloca no papel, você coloca em palavras, você vê que nem é tão ruim assim. Nem é como você estava pensando. Você estava construindo cenários abstratos, mirabolantes na sua cabeça, mas quando você coloca no papel, as coisas ficam muito mais claras. Porque quando você tem a capacidade de nomear os sentimentos, nomear os acontecimentos, descrever, fica muito mais factível, inclusive, para você achar soluções para os problemas. Então, eu falei para ela assim, mãe, pega uma folha de papel e começa a anotar tudo que você antes de você dormir, tudo que te aflige, tudo que você está pensando, tudo que você precisa fazer. E tenta tirar conclusões daquilo. Soluções a respeito daquilo que você está pensando, que você está falando, que você está na tua cabeça. Então, é uma coisa que eu faço, que é escrever, né, pensamentos, sentimentos, emoções que eu tô sentindo, coisas que aconteceram que me perturbam e me impedem de focar, de dormir, de estudar, de fazer as atividades que eu preciso fazer no meu dia, de trabalhar. Então, às vezes, você tá com um problema pessoal e você não consegue focar no seu trabalho por conta desse problema. Pare e reflete sobre esse problema, se é necessário, escreva sobre esse problema. Tire da sua cabeça, sabe? Isso faz muito bem. Colocar em palavras, nomear as coisas. Então, assim, é uma dica que eu dou pra ela, porque eu uso, né, no meu caso, quando acontece comigo, e é muito efetivo. Falando em sono, o sono é essencial para que eu consiga ter foco no dia seguinte. No dia que eu não durmo bem, eu me sinto muito mais letárgica, eu me sinto sonolenta, fico com dificuldade de concentração, de atenção no que eu faço, no meu trabalho. Então, o sono, a energia, o manejo da energia de forma favorável para você, para que seu corpo seja restaurado, é importante para que o foco, sabe, o foco seja
esteja presente no seu dia, na sua rotina. O sono é muito importante. A alimentação também é saudável, você não ficar com fome, ou você não estar com fome, ou você não estar muito cheio, muito assim, tendo comido muito, isso prejudica também o foco, a concentração. Quem consegue se concentrar, trabalhar, estudar se estiver com fome? Ou então, quando você come muita comida, você fica também assim num estado letárgico. E o foco, ele é uma energia, ele demanda energia. Pra gente focar, a gente precisa de energia. Energia, assim, literalmente, né? Então, assim, a gente quebra moléculas de ATP para a produção de energia mental, cerebral, para que nós nos concentremos numa atividade que a gente está fazendo. Então, se a gente não consegue ter energia, a gente não tem foco. Como que a gente vai ter energia? Se a gente está sempre se exercitando, se mantendo ativa, se a gente está se alimentando bem, se a gente está dormindo bem. Então, faz toda a diferença na minha vida quando eu tô dormindo bem, tô me alimentando bem. Quando eu vou pra academia, me exercito. Nossa, eu fico assim, energizada, sabe? Eu fico literalmente energizada, com mais disposição, com mais capacidade de foco e concentração. E treino, gente, focar é treinar, a gente tem que treinar, é uma capacidade que a gente desenvolve, essa capacidade de foco. Ninguém nasce com foco, mais foco, pouco foco, sem foco. Não, a gente pode se desenvolver. É claro que os traços da personalidade, eles influenciam um pouquinho na capacidade de foco, mas é desenvolvível. Então, com muito treino, você se colocando para focar, eliminando distrações e todo dia tentando, se colocando blocos de tempo de foco. No meu trabalho, né? Se eu sento aqui para trabalhar, não, eu tenho que ficar 3 horas focada. Então, deixo meu celular de lado, não fico olhando e-mail, não fico olhando o WhatsApp, porque eu quero focar nessa atividade aqui durante essas 3 horas. Ou se você não se estipula blocos de tempo, uma outra alternativa é se estipular tarefas a serem concluídas. Eu vou focar até eu concluir essa tarefa específica. Então, quando eu concluir essa tarefa específica, eu faço um intervalo. Às vezes eu faço uma coisa, às vezes eu faço outra. Às vezes eu foco, eu tenho blocos de tempo determinado, às vezes eu determino tarefas a serem concluídas. E aí, entre uma e outra, entre um bloco de tempo e outro, entre uma tarefa e outra, eu descanso. Porque justamente para repor essa energia que o foco, que a concentração demanda do nosso corpo. Então, esse tempo de descansar, ele é justamente para que a gente retome essa capacidade de focar para o próximo bloco de tempo, para a próxima atividade que eu quero fazer. E o descansar não é descansar pegando o celular, né? Ficar no e-mail, no WhatsApp. É descansar mesmo, fazer uma outra atividade que não demande, assim, sabe? Assim, a sua concentração, a sua atenção. Pô, vai lavar uma louça, vai fazer um card, vai, né, fazer uma comida. Dizem que, dizem não, né? Eu sei que é verdade, porque eu vejo isso acontecer comigo. Que quando a gente descansa o nosso corpo. Não, quando a gente descansa. Não, quando a gente. Ai, gente, esqueci. A gente descansa nossa mente quando a gente cansa nosso corpo. É isso. A gente cansa nosso corpo lá na academia, treinando lá. E tem um momento do meu dia que eu tô em foco total no treino. Porque eu não fico com o celular, não penso em mais nada. Quando eu tô fazendo exercício, eu tô presente no presente ali naquele momento. Então, eu tô cansando o meu corpo, mas a minha mente tá sendo energizada, tá? Eu tô assim, toda a minha capacidade de foco e concentração numa atividade intelectual, num estudo, numa leitura, no trabalho, ela tá sendo, toda essa capacidade de foco tá sendo reposta ali, quando eu tô cansando o meu corpo e pensando em mais nada, sabe? Então, o descanso, o treino e descanso faz com que a gente consiga evoluir, adquirir mais foco. E foi exatamente isso que aconteceu na leitura. Hoje em dia, eu leio uns 2, 3 livros no mês e raramente, como eu falei, eu volto em parágrafos, muito menos ler uma página novamente. Então, eu adquiri essa capacidade maior de foco com tudo isso que eu falei com vocês, cuidando da minha energia,
treinando meu foco e eliminando as distrações também da minha vida, né? Pelo menos no momento que eu quero focar. E eu tenho certeza que se você adotar todas essas estratégias que eu falei aqui, que eu fiz na minha vida para ter mais foco, que transformaram meus resultados, seja no shape, seja nos estudos, na leitura profissional, eu colhi muitos frutos positivos dessa capacidade de foco desenvolvida. Se você gostou, curta aqui esse vídeo e eu vou deixar outros vídeos aqui de sugestão para você. E eu tenho certeza que se você não está inscrito nesse canal e se inscrever agora, você vai maratonar, porque todos esses vídeos que tem aqui no canal são a respeito desse tema de produtividade, gestão de tempo, para você se desenvolver pessoalmente e profissionalmente também. Tchau, tchau!